Salve, galera. Aqui é o Rafa e hoje eu tô gravando para vocês o segundo episódio do podcast. Tá todo mundo numa situação bem tranquila agora, assim, no sentido de fazer uma gravação bem relaxada. Tá nos dois sentidos, né? Eu tô bem sossegado para fazer, né? Tô tentando ficar mais sossegado para fazer e eu tô com todos os meus pets da casa aqui, então, ó, vocês já estão ouvindo aqui o floquinho, vocês vão ouvir barulho à torta e à direita. Então, eu espero que isso não atrapalhe nem incomode, mas eu tô cuidando deles aqui. Eu demorei mais de um mês aí para fazer esse segundo episódio da história. Eu tive alguns problemas para resolver, o pessoal que me conhece sabe disso, e então eu tive que deixar em stand-by o projeto aqui, e agora estou retomando. E eu estou querendo assumir esse tom mais informal para eu poder fazer gravações mais rápidas, e a partir de agora eu quero manter uma periodicidade aí, de semana a semana fazer uma brincadeirinha e começar a discutir algumas questões de filosofia ligada aí com links, né, na filosofia da cultura e na psicanálise, sobretudo. São as minhas grandes paixões, né? Meus, como se diz, meus amores secretos. Então, assim, na verdade, eu quero fazer a retomada do podcast, trazendo um tema que está me preocupando bastante, né? Que eu tenho por ocasião discutir, que é justamente o tema da construção do imaginário em si, e da possibilidade de plenitude do indivíduo. E assim, a primeira coisa que eu tenho que tentar, assim, na realidade isso aqui vai me tomar mais de um podcast, eu vou continuar depois da sequência, eu vou só colocar o problema aqui, como eu vi, para a galera dar uma pensada e trazer a discussão também, e oferecer opiniões, porque ele é um problema que não está sedimentado para mim em momento nenhum. E é um problema que me incomoda faz tempo, na realidade. A ideia do imaginário, ela me incomoda desde que eu estudava lá os modelos de representação. Isso lá atrás, já, sei lá, por uns bons 10 anos. E desde lá de trás isso me incomoda um pouco, porque na verdade o problema todo começa no momento em que a gente começa a tentar analisar o que significa a possibilidade de construção do imaginário, né? E na época, eu bati um olho numa análise que o Sartre faz do Bergson, e aquilo me incomodou muito na época, só que o Sartre ofereceu uma solução, pelo ponto de vista racional, interessante. E então ele conseguiu, para mim, pelo menos, assentar um pouco o tema na esteira daquela leitura do mundo como representação e como vontade do Schopenhauer, e para mim aquilo satisfez na época, em virtude um pouco da leitura de linguagem que eu estava fazendo quando eu estava mexendo com essas pesquisas, né? E eu acho que talvez a questão, não, lógico, é evidente que essas questões elas nunca são sedimentadas de uma maneira clara, mas recentemente a gente estava discutindo numa das nossas sessões presenciais lá, e o Gabriel e o Matheus colocaram um debate interessante no que diz respeito ao problema da liberdade. O Gabriel estava justamente fazendo a defesa, se o Gabriel e o Matheus estiverem ouvindo, eles vão lembrar. O Gabriel colocou o posicionamento moderno, ele tomou a peito, defendeu o posicionamento moderno de que a liberdade ela só surge a partir do momento em que existe o refino da razão e a aproximação com a verdade, em que existe uma versão, uma releitura ontológica na teoria do conhecimento dessa preocupação fundamental da ação humana ligada à possibilidade de conhecer, enquanto Mateus colocou para a gente que a possibilidade maior do exercício da liberdade era de fazer o que se deseja, né? Quer dizer, de ter a capacidade de forma desimpedida satisfazer o seu desejo. Veja que é diferente aqui da leitura que a gente fez de Voltaire, que alegava justamente eu quero, e porque quero, alio o meu agir desimpedido ao que quero. Tem uma distinção fundamental, porque quando Mateus colocou, ele já restringiu o problema à questão do desejo e das inclinações desejantes. E assim, para mim, o problema central é que tanto uma visão quanto a outra, isso lógico, depois da gente discutir, depois da gente muito repisar o problema, tanto uma situação quanto a outra, elas demonstram um grau de impossibilidade muito forte, um grau de ocaso muito grande. Se você pegar, por exemplo, a primeira leitura, que foi a leitura que eu coloquei, Gabriel tomou a peito defender, na
realidade, né, a título argumentativo, como exercício de argumentação, nós dois ali, quando a gente fez essa colocação para rebater e dialogar um pouco com o Matheus, nós dois, a gente usou o recurso sofístico e a gente escondeu a noção de que existe uma fissura nesse processo, a gente discutiu isso depois, inclusive, mas existe uma fissura nesse processo de pensamento que é direta e evidente. E essa fissura, ela te impede de buscar uma realização maior, porque enquanto eu vou colocar o problema da seguinte forma: enquanto eu penso, enquanto eu pondero as qualidades específicas da minha liberdade, né, eu necessariamente tenho que entender que algum modelo, algum momento das minhas ações vai ser literalmente excluído da minha carta de escolhas, decisões desimpedidas. Então, nesse caso, por exemplo, se eu pondero racionalmente pela arquitetura do conhecimento, eu tomo as decisões, eu tecnicamente estou presumindo, pela ideia de universalidade do conhecimento, que seria basicamente o atingimento do grau máximo de liberdade, eu estou presumindo que mesmo o desejo passa a ser reconhecido através da razão. E aí começa o problema, porque a presunção da qual eu estou partindo exige que a minha capacidade intelectual, que a minha condição de ente portador de razão, se sobreponha a todos os demais aspectos da minha existência. Por que isso por que existe uma resiliência, uma resistência desse problema? Porque se o Matheus, ele verbalizou isso muito bem quando ele fez a colocação dele, né? O meu desejo, ele não cessa, ele não vai cessar através da sobreposição da razão. Só que se a razão efetivamente conseguir uma vitória sobre o desejo, se ela conseguir explicar o desejo deixou de ser desejo, ele deixou de guardar em si aquela noção misteriosa, digamos assim, aquela noção de rejeição dos espaços e das esferas do mundo conhecido, e parou de me conduzir, me induzir através da materialidade, que é justamente um dos pontos a que eu quero chegar, a dupla noção de Deleuze e Bachelard, que vai inclinar a força desejante para a materialidade, vai criar uma reavaliação do que a psicanálise significa, né? Agora por um olhar externo à psicanálise. Então, eu não consigo. O ponto central é que, qual é o argumento central que a gente coloca ali, né, para deixar mais claro? A liberdade, ela vai ser tão maior quanto mais eu conhecer, e quanto mais eu conheço, mais capaz de decidir sou, e a minha decisão autônoma, lúcida, consciente e informada me faz livre. Foi o princípio que a gente analisou ao longo dos últimos meses, né? Cara, o problema central é como eu vou chegar ao estado de compreensão do desejo sem aniquilar o desejo enquanto tal. Se eu compreendo o desejo já não é mais uma inclinação, um impulso, já não gera mais condições. Desculpem o empréstimo equivocado dos termos aqui, mas é só para quebrar o galho por hora, né? Mas ele não me empurra em determinada direção, ele não me incentiva, ele não me serve como libido, como estratégia libidinal. Então ele é aniquilado como desejo. De modo que o desejo só pode se caracterizar enquanto tal, ele só tem uma veracidade, uma verdade entitativa, uma qualidade ontológica, se ele rejeitar a razão. E ele vai ser sempre ele vai ser sempre o ponto cego do olhar racional, sempre. Ele sempre vai ficar escamoteado. Agora, eu gostaria de voltar justamente num dos pontos que eu comentei no podcast anterior, que é a posição do olho nessa história, né? A gente brincou lá atrás e falou que o olho aparece como máquina misteriosa ou como esfera misteriosa, e essa esfera misteriosa dirige o teu olhar. A gente falaria do olho justamente no sentido biológico, como sendo um aparato feito para que o teu cérebro capte determinadas reflexões. Só que, em termos simbólicos, é o olho que se constitui como força misteriosa de captação de ideias, de captação de elementos e de construção da percepção. É dentro do olho, dentro da esfera do globo ocular, que acontece alguma coisa, uma magia, uma estratégia de características praticamente místicas, né? Uma alquimia, por assim dizer, daquilo que está dado para os olhos, uma alquimia das condições ontológicas e, portanto, uma conversão dessas condições nesse dado milagroso, nesse dado mágico, miraculoso da percepção.
E justamente por conta disso, o globo ocular ele acaba sendo de novo o nosso eixo nessa história. Não agora porque ele faça essa transformação, mas a pergunta central que eu me faço é a seguinte: a razão ela tem o seu escopo, mas o que determina, agora brincando com os termos, ela tem o seu escopo justamente, ou seja, ela tem o seu olhar. Agora, o que significa eu ter um direcionamento escópico através desse olhar? O globo ele não tem a graça da coisa, a graça de olhar a representação simbólica do globo é que ele é perfeito. Eu vou pegar aqui justamente o homem esférico platônico, né? Ele é perfeito. Então, como ele é perfeito, ele tem completude em si, por si ele se basta, e por se bastar ele assume essa posição simbólica. Essa característica, o olho que é ao mesmo tempo o sol, que é ao mesmo tempo o olhar para o sol e, portanto, a cegueira. Enquanto ele se torce, ele pode se colocar para qualquer direção possível. O que impede, na realidade, a caixa craniana, grosseiramente falando. É o conjunto de limitações do globo ocular por conta dessa sua demanda orgânica. Mas se a gente parar para pensar nele pura e simplesmente em sentido topológico, não há momento em que o próprio globo não se complete com um olhar que se oferece todas as circularidades, ou seja, ele pode olhar para qualquer direção. Então, a parte interessante desse processo é que o globo ocular ele só consegue encontrar, digamos, essas limitações em virtude das suas condições orgânicas. Tem uma questão interessante, curiosa, que aparece na leitura desse globo ocular. Ele aparece justamente como aquele... Eu vou fazer uma comparação que talvez não seja, né, a mais tradicional, mas eu acho que ela é muito visível. Agora vamos substituir, por exemplo, o globo ocular pela câmera. Esse fim de semana a gente estava fazendo uma releitura de alguns filmes, não vou dizer antigos, mas um pouquinho mais velhos, né? E um dos que caiu na nossa mão foi o Assassinos por Natureza. E a gente estava fazendo, né, a gente viu o filme e tal, e a gente começou a bater papo em casa do outro. E uma coisa que apareceu, uma situação interessante que apareceu, uma cena que, quando eles estão dentro da prisão, né, enfim, eu vou contar toda a história aqui, mas basicamente a narrativa é de dois assassinos, são assassinos em série, os dois acabam presos, reclusos na penitenciária, e por uma série de circunstâncias, um entrevistador resolve que vai se beneficiar da fama que os dois adquiriram, né, em virtude desses assassinatos, do fato de eles terem virado duas figuras midiáticas e das pessoas gostarem, por incrível que pareça, dos dois. Ele resolve se aproveitar disso e contar a história dos dois num programa naquele estilo, né, no estilo Cops, no estilo, né, um programa que vai fazer o acompanhamento da vida dos criminosos, tal, uma coisa. Tudo que a gente tem aqui tinha antigamente, não sei se existe, a gente não vê TV aqui, mas a gente tinha aquele linha direta, essas coisas do gênero. E aí o cara vai fazer toda uma entrevista com um estilo meio a sangue frio, né, no estilo meio Truman Capote, assim, ele vai fazer uma entrevista com os caras, né, com o homem, com a mulher, e ele começa, na realidade, a falar com o homem, né, perdão, a mulher fica presa, ainda fica confinada, ele começa a falar com o cara, e lá pelas tantas, por conta do que ele está dizendo, e por conta disso ser transmitido para os próprios presos na penitenciária, eclode uma rebelião na penitenciária, e durante a rebelião fica um jogo de atos violentos pela parte dos agentes penitenciários da polícia e pela parte dos criminosos, né, que estão tentando, né, dos condenados, perdão, que estão tentando fugir. E lá pelas tantas os condenados estão armados, né, estão lutando contra a polícia, e a polícia ameaçando, fala, olha, nós vamos matar todo mundo. Porque nós vamos levar alguém, se vocês tentarem matar a gente, nós vamos disparar contra vocês também, fica aquele atrito, aquela fricção. E o que resolve o problema e permite aos dois fugirem é justamente a câmera de TV que é pega, né, pelo entrevistador, forçosamente, ele é forçado a isso, e apontada na direção da polícia. Daí fala dos agentes penitenciários e dos policiais, daí eles falam, isso está sendo transmitido ao vivo. Por que eu faço essa colocação agora? O olhar ele foi transferido aqui para essa condição do equipamento. O equipamento ele não aparece ali como é interessante justamente porque o equipamento não aparece simplesmente como uma possibilidade de fazer a gravação. Ele está transmitindo ao vivo, ou seja, a pior arma que existe no arsenal que tem ali dentro é aquela câmera, já que ela evita que os abusos sejam cometidos. O olhar se deposita imediatamente. Então, gradualmente, a gente pega essa situação do globo ocular
E agora a gente começa a olhar o outro lado. Eu tinha colocado lá atrás, a gente tinha comentado que o olho não pode se olhar, mas existe a presunção do olhar sobre a gente. E essa presunção do olhar é complicada, porque ela vai começar a criar esse jogo de limitações da ação. Tá, mas onde é que isso tudo se encaixa, né? E justamente qual é o problema e onde é que o problema surge para nós? O fato de o desejo permanecer nesse lugar inobservado é representativo porque ele é mais ou menos como a mão do câmera que guia a câmera. Inclusive no filme, eles montam uma traquitana para prender um dos agentes penitenciários, dos agentes que eles têm preso com eles, amarrar a câmera a esse agente, colocar o entrevistador junto da câmera, e daí você cria uma equipagem humana com silver tape, né? Amarra os dois com silver tape, amarra a câmera com silver tape. Você cria literalmente uma máquina de 4 pernas que olha para si mesmo. Basicamente são os dois caras, né? O agente penitenciário servindo com tripé, grosseiramente falando, né? Tripé de 2 pernas, na verdade. Enquanto o entrevistador fica na cara da câmera e aquela máquina funcional é uma máquina de denúncia. Então a câmera ela vai passando, ela pega, capta o entrevistador, né, que está basicamente segurando e operando a câmera, está montada sobre o agente, e é nesse jogo trocado de olhares, ele continua gritando: eu vou denunciar as condições desumanas dessa penitenciária, eu vou dizer que vocês estão agredindo todo mundo. Se vocês agredirem alguém, eu vou mostrar para vocês que vocês são desumanos, vou mostrar para vocês o que acontece com pessoas desumanas. Eu vou contar para todo mundo, porque eu sou um repórter ganhador do Pulitzer, enfim, né? Eu sou um jornalista ganhador do Pulitzer, e por conta disso, e por aí vai, né? Cara, o barato da força desejante é que ela, como zona de diálogo e formulação dessa condição libidinal, dessa força, dessa pujança libidinal, ela conduz, impulsiona e direciona. Ela que dá aquela vitalidade necessária para você conferir movimento às suas ações, às suas intenções e ações, mas ao mesmo tempo é ela que está direcionando a câmera, vamos colocar dessa forma. O globo ele tem 2 aspectos, o globo ocular tem 2 aspectos. Eu falei agora há pouco que a limitação dele é orgânica, de fato é. Mas a gente tem que pensar também que ele tem um orifício nele, que esse orifício é o orifício da captação, e esse orifício está sendo direcionado. Então, ele pode ser a forma mais perfeita, só que ele está impregnado pelas demarcações que o acometem, pelas demarcações que os torcem. É interessante que a gente, por exemplo, você está olhando alguém, como é que você sabe que você está sendo olhado de volta? É o olhar, não é o olhar, é aí que está a grande questão. A gente esquece, como a gente já colocou lá atrás, que a máquina desejante é uma máquina que quebra em pedaços, mesmo se a gente perceber. Né? A gente pega lá o seminário 11 do Lacan e ele vai falar exatamente isso. O desejo ele é um desejo, perdão, é o 11, eu acho que é o 11. Não, perdão, não é o 11, é no 23 que ele vai falar isso. Quando ele está falando justamente no seminário sobre imaginário real e simbólico. Laplace Santos ele comenta que o desejo é desejo pela parte, não pelo todo. Né? Eu acho que já comentei isso várias vezes. Cara, quando você olha para o olho do outro, você não está olhando o globo. Você não quer ver a parte de trás do globo, você não quer ver a perfeição do globo. Não é isso que encanta. O que encanta é a possibilidade de você ver aqueles imprints do olhar, quer dizer, a íris, a possibilidade de você ver a cor do olho, né? o disco de cores do olho, aquele disco solar impresso no olho e o orifício aberto, que vai permitir essa captação. E aí, desculpa, mas é que o Floquinho está cantando aqui atrás e é exatamente o ponto Floquinho, a gente brinca que ele é um passarinho egóico. Porque quando você não está dando atenção para ele, ele começa a fazer isso. E ele começa a cantar. Então, agora eu olhei para ele e sossegou. Então, assim, na realidade é exatamente o jogo que a gente está jogando aqui. Né? Se até o animal consegue entender o que significa passe virada para ele, quem dirá a gente, quem dirá nós temos essa familiaridade, a gente sabe o que significa esse disco estar voltado para a gente. E ele tem essa capacidade de iluminação, essa capacidade de deposição compreensiva sobre a gente. E na verdade, quando a gente faz a colocação
dessa instância produtiva do olhar, a gente está brincando com essa expectativa de direcionamento. Cara, se o olhar realmente tem um ponto de observação, o restante do globo ele vai ter que permanecer obtenebrado, obscurecido. Ele só se torna completo na sua condição de observador quando ele abandona essa questão do disco e o disco se esparrama e coincide com ele. Ou seja, ele se torna efetivamente uma esfera, né, iluminadora, um sol, por exemplo. Mas se a gente for um pouco além nessa analogia, nessa noção, nessa concepção analógica, dá para a gente perceber a ideia de que, de alguma maneira, portanto, o olho sempre vai ter um ponto cego sob a sua condição humana, ele sempre vai ter um ponto cego. E a grande questão é que aquilo que é assimilado pela percepção e pode ser, portanto, filtrado pela razão, tem que ser induzido, tem que ser conduzido por algo que está sempre do lado avesso. E a gente criou basicamente aqui uma linha de raciocínio quase que dialética. Para que a câmera aponte, eu tenho que ter alguém atrás dela. E esse alguém que está atrás dela vai sempre permanecer escondido. E essa é que é a sacada. Que ele seja obscurecido e que a narrativa que está se construindo, que está se colocando, seja uma narrativa que ganhe complexidade, e por ganhar complexidade, permaneça sempre em diálogo com esse lugar que não está lá. Então, assim, na realidade, essa passagem ela começa a depositar para a gente um problema que o Lacan vai chamar justamente no 23 de... Ficou traduzido por problema do sintoma madaquino, né? Na realidade, o original seria sintoma madacan. E é ele deflagra essa palavra, na realidade, em razão de uma preocupação que ele aufere, digamos assim, da produção literária do período lá do período do início do 20, enfim, né, da primeira metade do 20 de uma forma geral. E ele, na realidade, ele vai resumir, ele vai implodir o problema sobre a literatura do Joyce e vai falar muito da figura do pai no Joyce. Eu prefiro, na realidade, tomar o Primeiro Homem do Camus. Eu acho um exemplo mais visível. Desculpa, um exemplo mais visível dessa questão. Mas, enfim, o que ele quer dizer com isso? Né? O que é o Saint Thomas d'Aquin? Essa ideia ela vem justamente de São Tomás de Aquino, e ele basicamente coloca em São Tomás de Aquino, na construção da Suma, o mesmo problema que o Joyce colocaria na expectativa de criação de uma cultura insular, de uma cultura independente, né, para o povo dele. E ele localiza essa preocupação como, em primeiro lugar, aquilo que eu não tenho, né, quer dizer, aquela raiz, aquele Thor, Kaios, o princípio que eu não tenho, que eu quero, mas não tenho. E segundo, ele coloca essa preocupação depositada sobre a figura do pai. Então ele vai falar muito da relação do Joyce com o pai. Cara, é a relação que o Camus trava no Primeiro Homem. Né? Justamente eu fui fazer uma análise disso em cima de um texto que eu estava tentando montar esses dias ainda. O Primeiro Homem do Camus é super eloquente, assim como o primeiro diálogo que é travado entre o Buck Mulligan e o Kent no Ulisses é emblemático. O Buck Mulligan e o Kent eles começam a conversar entre eles e o Mulligan fala para ele: você vai ver só, nós um dia vamos recriar, reconstruir a possibilidade de uma cultura original nossa, uma cultura própria, uma cultura nossa na ilha, e nós vamos abandonar toda a porcaria que nos impuseram. Só que o Mulligan está justamente falando tudo isso e está buscando raízes no latim para tentar estruturar a cultura. Na realidade, é a mesma polêmica cultural que surge quando a gente vai discutir o renascimento da cultura germânica, no 18 e no 19, em oposição àquela sobreposição da cultura greco-romana que vai ser entendida ali como uma cultura mais enraizada e potencialmente legatária da possibilidade de estruturas tragediográficas e filosóficas. Né? Então, assim como o germânico vai tentar recuperar lá no Parsifal, só pega Wagner, né, que é o cara para discutir essas questões. Quando a gente vai olhar Parsifal, Siegfried, Nibelungenlied,
quando a gente vai olhar a ordem mitológica e a ordem lendária, né, que acabam sendo as duas ordens que acabam sendo suscitadas para a reconstrução da cultura germânica, a sensação é semelhante à sensação que os personagens do Joyce querem colocar no Ulisses. Como eu recupero a cultura irlandesa, como eu construo uma cultura irlandesa, só que daí entra justamente em conflito aquilo que o Trope e um Verdonen discutiram lá dentro no espaço da cultura germânica, vai ser discutido aqui pelo Joyce. Ele vai acabar entrando em uma ampliação desse debate justamente para tentar descobrir se nós precisamos ou não precisamos de uma latinização da cultura para poder criar nela estruturas eruditas, filosóficas, componentes filosóficos que sejam suficientes. Né? E justamente em virtude disso, a gente acaba tendo ali uma preocupação que o Lacan entende como uma preocupação de busca de princípios revigorados pela figura do pai. Quem que é a figura do pai nesse caso? Ele fala sobre o nome do pai, ele vai dizer o nome do pai é estruturante da cultura. Ele é a primeira ordem que nós vamos ver colocada para a construção das relações de significação dentro do contexto psicológico. E ele substitui nesse sentido, né? Existe uma troca, um reposicionamento entre a ordem simbólica e a ordem do nome do pai. E é exatamente o que acontece aqui, é o que acontece dentro da cultura germânica, é exatamente o que acontece, e é exatamente o que acontece no primeiro homem do Firmin, que é o sujeito que quer substituir a sua própria amoralidade, vamos colocar dessa forma, na continuidade das suas obras, sobretudo, pela possibilidade da memória do pai, que não aparece mais, que foi sublimada, que desapareceu e assim por diante. Então, assim, o que essa força desejante representa para a razão? Ela representa essa expectativa que é libido, que está me movimentando, que está me impulsionando para algo, mas que ao mesmo tempo não pode aparecer, porque se ela aparecer, ela morre. Né? O Fernando, um amigo meu, ele tem uma observação muito legal que ele faz sobre a questão da construção dos fundamentos. Né? Ele vai dizer o que é Grund, fundamento. Ele fala assim, Grund é aquilo que liga algo ao seu substrato, mas é aquilo que eu não quero olhar. Eu sei que o troço está lá, eu sei que ele está ligando o ente à condição meditativa mais ampla, à condição ontológica mais ampla, mas eu não quero olhar essa ligação. Porque se eu olhar a ligação vai se tornar um em si, e ela própria, ou ela deriva para uma redução infinita, eu preciso de outra ligação mais profunda, ou então a ligação desmonta todo o processo e torna absolutamente irrelevante aquilo que está acima. E, assim, cara, essa é uma das observações mais fantásticas assim, que eu já vi. Eu acho super sensível da parte do Fernando fazer isso. E porque na observação da leitura que ele faz, eu quero crer que ele está justamente projetando essa preocupação, esse lugar não havido, esse lugar não constituído da razão. O Lacan ele tem uma maneira muito incisiva de colocar isso. Ele vai dizer justamente que tem um leque de opções, mas tem coisas que vão servir como traçados resistentes para mim a partir da formação da psique. Ele coloca justamente aquele mais isso não. Né? Mas isso não. Tem um ponto aqui que não. Né? Melhor, né? não arriscar e não avançar para aquela região. E esse não avançar para essa região é justamente o ponto que determina a zona desse ocaso. Né? Então, assim, a razão ela tem esse lugar e me parece que esse lugar se encontra no desejo. Agora, justamente, eu destoaria um pouco dessa leitura original da questão do fundamento. A ideia de Grund ela vem a serviço de algo. E é justamente o próximo passo que eu acho que a gente precisa dar nesse processo. Quando a gente fala sobre essa construção, grosseiramente falando, a gente está depositando todas as nossas esperanças na produção do desejo. E aí a gente começa então a esbarrar. Então vamos efetivamente falar da opção que o Matheus colocou para nós. Pô, o desejo, uma vez construído, realizado, satisfeito, ele me posiciona na ideia de constituição, construção da liberdade. Não é bem assim. Eu também vejo, eu concordo com ele em determinado limite, mas eu não consigo chegar ao ponto de afirmar ou de depositar toda a base dessas afirmações só sobre isso, pelo seguinte: o meu desejo, se eu levá-lo em consideração como realização da minha liberdade, ele também, para ser desejante, ele também tem que permanecer aquém das constituições racionais. Ele vai me deixar um universo de questões que são... Ele vai me jogar num universo de questões que são questões conflitivas,
E ele não vai me permitir, mesmo que ele me permita uma satisfação, ele se vê incompleto. É característico dele existir nessa incompletude. Tem, acho que, duas questões centrais que me chamam mais atenção quando a gente discute a questão do desejo, justamente em relação a essa colocação. Né? As duas eu acho que estão bem refletidas em posições paralelas que são colocadas ora pelo Jung e ora pelo Bachelard. E eu vou me dirigir especificamente ao Jung, a gente vai ter muito tempo para discutir isso. Cara, já tá longo pra cacete, né? Então eu vou comentar um pouco do Jung e depois a gente fecha o problema. Na realidade, eu vou colocar algumas das observações, algumas coisas que eu pensei em cima que os meus amigos colocaram. Né? Mas assim, o Jung, ele tem, quando ele vai fazer a observação sobre o problema do desejo, ele é muito sensível ao dizer o seguinte, e ele começa a estudar isso, a fazer essa análise justamente nos estudos alquímicos, e ele vai ler um pouco do Iken, vai ler um pouco do enfim, ele vai fazer uma leitura mais ampla, né? Vai ler o Segredo da Flor Dourada, ele vai começar a trabalhar em cima. Inclusive, tinha me perguntado esses dias sobre o Segredo da Flor Dourada, algumas coisas que ele comenta. E realmente eu tinha me perguntado se uma das observações que ele faz dali era dele, no final das contas mesmo. Eu achei que eu estava confundindo e não estava. Mas assim, o que ele tem a dizer para nós? Ele é muito curioso porque ele vai falar assim, pensa, por exemplo, que quando o indivíduo se coloca, isso lá na primeira parte dos estudos alquímicos, quando o indivíduo se coloca para o problema da existência dele, e ele começa a tentar entender, a tentar construir sentido a respeito dos acontecimentos da vida dele, ele tem duas posturas iniciais possíveis. Uma postura que é a postura típica que o ocidental tem, que é dirigida, vamos colocar dessa forma, para ele tentar confrontar consciente e racionalmente o problema, e existe uma postura que o oriental coloca, e que ele chama de postura mais infantil, mas não um termo pejorativo, ao contrário. Né? Ele está pensando aqui no infantil nietzscheano. E ele tem uma puta influência do Nietzsche, uma baita influência do Nietzsche. Mas assim, ele coloca a ideia de que o ocidental ele tenta ler tudo pela consciência e pela racionalidade, enquanto o oriental, ele, grosseiramente falando, né, ele assimilaria de uma vez por todas a característica contraditória da sua existência, da sua natureza, e ele tentaria partir daí. Quando ele começa a falar um pouquinho sobre esse duelo da ocidentalização e da orientalização, ele fala que orientalizar o ocidental é uma tarefa um pouco errônea, já que o ocidental vai tentar fugir do dilema como ele está colocado. E ele acredita a fuga do dilema justamente ao ponto central que coloquei aqui como elemento de discussão, que é o imaginário. Então, se a gente voltar agora para o problema que o Matheus colocou, tá, tudo bem, eu sou eu desejo. Né? Subitamente o meu desejo vai se expressar em algo. O tracejado que esse desejo vai legar, vai deixar, ele é representativo. E se eu instruo a minha colocação do desejo somente pelos estados legados por ele, eu fico preso no critério e no caráter das representações, e, portanto, no que o Jung coloca como critério o caráter imaginário. E essa limitação ao imaginário ela vai demonstrar justamente o que significa esse mas não isso, né, mas isso não, pelo sentido oposto agora. A força desejante ela se recusa a esclarecer os lineamentos, a sinuosidade dos traços representativos e dos traços imaginários. Ela se aprisiona na imaginação. E aí o Jung começa a descortinar gradativamente, ele, né, dentro da função que ele quer exercer no pensamento dele, começa a descortinar gradativamente o que significam as construções neuróticas. Justamente porque daí a neurose vai surgir dentro desse regime fantasioso, desse regime de fantasias, resultado da construção imaginária, e vai falar do aprisionamento do imaginário. E ele ainda acusa, ele fala, o ocidental, quando ele vai para o pensamento oriental para tentar se livrar da carga do dele, ele foge dos problemas dele, ele está querendo criar uma solução que não é solução, ele está querendo criar uma estabilidade imaginária. Então ele corre um sério risco de se tornar completamente fugaz, completamente superficial em relação a essa leitura. Né? Ele está contemplando, ele está fugindo, digamos assim, da raiz simbólica dele, que é o que ele realmente tem que enfrentar, para superar os estados imaginários que estão desenhando o desejo dele e alcançar efetivamente essa realidade do desejo.
e está tentando se abrigar em outras realidades, que na realidade só vão satisfazê-lo, só vão desviar do problema, satisfazendo alguns desejos ainda. Então, assim, eu acho que daí, aí começa justamente o problema. Enquanto a força desejante se coloca desse jeito, ela te convida a tracejar e costurar dados representativos. Ela te convida a uma costura, que o Bachelard chamaria justamente de uma costura. Né? A costura entre a rigidez da realidade, né? a rigidez do enfrentamento, e a maleabilidade ou fluidez da deposição do inconsciente sobre esses espaços. E aí começa todo o problema. Então, como é que eu costuro o imaginário? Como é que eu faço ou desfaço o imaginário? E esse fazer ou desfazer o imaginário, né, ele acaba criando um grande problema na nossa leitura, porque eu tenho estados de análise muito diversos do imaginário. Um estado é literalmente me centrar nas relações apofânticas, que é o que o Sartre faz quando ele trabalha com Bergson. Ele fala da maleabilidade do imaginário, da infinitude potencial do imaginário. De fato, isso é uma questão que tem que ser recobrada, porque o imaginário encontra um deleite em si mesmo. E esse deleite nele mesmo, como o próprio Jung coloca, ele é vivamente reprodutivo e vibrante. Só que ele me engana, ele me ilude. O Jung usa como exemplo isso o quarto estágio da meditação que ele encontra no Jung, e justamente em cima disso ele vai dizer que esse quarto estágio da meditação mostra, ele exibe um sujeito coroado em chamas, consegue imaginar 5 versões dele mesmo, e cada uma dessas versões também imagina 5 outras versões. Então tem o desdobramento em 5 e depois em 25 versões. Ao todo 31 figuras humanas. Né? E a menção que o Wittgen faz é justamente: lembre-se que as versões, né, que os teus reflexos, as imagens que você construiu depois de você, são ilusórias, e que a verdade está sempre no centro. E aqui a gente tem a deposição central do problema, que é a deposição central do problema do ser. Então, o problema do imaginário ele começa aí. Né? O debate sobre o imaginário ele é um debate visceral sobre a posição do ser e sobre como eu vou lê-lo. E ele é agora justamente o ponto em que eu aí meio que eu discordaria na tentativa de obtenção de soluções tanto do Fernando quanto do Matheus. O Gabriel não sei, porque a gente fez o esforço pelo mesmo lado e tentou construir regimes sofísticos para defender um certo posicionamento, mas eu acho que daí justamente nesse legado, na discussão que a gente travou, o Gabriel tem um papel importante porque ele defendeu a posição de uma figura, de uma consciência universal. Mas como é que isso funciona efetivamente? Veja, eu confrontaria os pontos de vista que vão dizer que a liberdade não deseja e que o fundamento é aquilo que não deve ser olhado, que não se quer olhar, no sentido específico de que o estado fundamental de compreensão do ser é a superação desses dois movimentos, para o atingimento de um terceiro movimento que está mencionado na linha que o Gabriel colocou, mas que não atinge a rigor não atinge nesse posicionamento, né, nesse posicionamento que a gente tentou defender um vigor suficiente para virar uma resposta. Então, o problema é justamente como eu encontro um estado de plenitude ontológica no ser humano. E esse estado de plenitude ontológica ele precisa trafegar por essas regiões e entender que ele precisa ser consciência universal. Só que tem um problema. Se a gente revisitar o Merleau-Ponty, por exemplo, quando ele vai falar sobre a natureza, na discussão que ele trava sobre a natureza, ele é muito contundente ao dizer que, pelo pensamento cartesiano, o pensar a consciência divina significa prescindir da necessidade de uma finalidade. E ele coloca isso porque a consciência divina é plena. Ela não precisa de objetivos. Na leitura junguiana, o conflito se torna supérfluo, desnecessário, até mesmo ridículo, a partir do momento em que a plenitude consciente é atingida. E muito embora Merleau-Ponty não discuta o traçado específico dessa consciência divina, ele vai enveredar justamente para o conceito de natureza que ele quer colocar. Ele vai dizer por que não associar a consciência ao próprio estado de natureza, por que não dizer que o que eu penso é o estado de natureza do homem. O Jung ele vai, e justamente o Jung vai fazer uma colocação no sentido dessa superação propriamente dita. A gente tem na realidade um caminho que mescla os dois e que resume os dois. Que caminho é esse? A gente tome por exemplo a noção dessa possibilidade de atingir uma consciência universal de fato. Primeiro ela vai dizer o que é o desejo. O desejo ele
no grande esquema de coisas, ele não é nada. Por quê? Muito embora ele sirva como esforço efetivo e explosão da libido, né, como qualidade representativa da explosão da libido, ele só vai te colocar sobre situações pontuais que, a rigor, são jogos imaginários. O desejo, ele vai, se a gente pegar a leitura do Lisiana mais material, a leitura do próprio Bachelard, que são leituras um pouco mais materiais, eles apontam numa direção. Eles vão dizer, olha, o desejo ele é desejo de algo. Né? Ele não foge disso. E o Deleuze, ele insiste muito, ele diz, o desejo é profundamente material nesse sentido. Mas eu pessoalmente acho legal o posicionamento dos dois, mas tem uma coisa que eu acho que o Bachelard é um pouco mais sensível para perceber, mas ele ao mesmo tempo deixa, né, sem vigor maior na obra dele. Ele entende visivelmente que o problema central da construção do imaginário é que ele se deposita sobre esse desejo. E o desejo sobre o material, ele não deixa de ser desejo sobre o representativo. Isso aciona o imaginário na leitura do Bachelard. O Deleuze, ele não quer ir tão longe. Ele fala em agenciamentos puros e simples. Ele vai dizer, não, existe aqui o material, o desejo desse acópolo acabou assim. Na verdade, o desejo, ele acaba sendo essa revolução sobre o imaginário. Ele depende disso. Porque o próprio material que é circunstanciado e fragmentado, ele é derivado do imaginário. Aquela colocação, de novo, né, que o Lacan faz, no sentido da pontualidade do desejo, ela só surge por conta do imaginário. Ela não alcança o estado de plenitude. Justamente porque ela está centrada em cima de uma representação que vai acabar se desmontando. E aí, justamente, então, primeiro esse estado que supera essa leitura do desejo, afirmando pontual e contundentemente, olha, o imaginário que está aqui é o representativo. E num segundo momento, a própria superação da razão vem como elemento propriamente dito, porque ela vai representar uma deposição da consciência. E justamente a consciência tem os seus limites. Se ela não tiver limites, ela nem sequer se presta a ser consciência. Na totalidade limitada da consciência, ela se dilui, pela sua diluição ela se torna um conjunto de fragmentos potenciais do pensamento. E daí sobra uma terceira via, na realidade, né, que Jung começa a descrever como via de reencontro do ser e justamente de superação desses dilemas, e que eu acho é a mais próxima para esse reencontro ontológico, ainda que a leitura junguiana ela tem umas... Ela lê certas coisas, o próprio Lacan fala isso, ele se aprisionou um pouco nas próprias relações simbólicas. Então, muito embora dentro dos estudos alquímicos ele queira fazer essa superação, ele ainda assim ele volta para um outro circuito simbólico, ele não consegue muito se afastar disso. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele fala, por exemplo, o ocidental se aprisiona pela figura, pela imagem pós-século XIX de uma restrição do seu pensamento através do caráter científico. A ciência é necessária para a consciência, mas não é necessária para a superação existencial dos limites de preocupação e esclarecimento da existência. Isso, cara, isso em parte é verdade, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil você simplesmente refutar todo o caráter científico, já que ele, em parte, justamente a ideia central de ciência vai ser essa tomada, esse avanço do próprio estado de consciência, só que não mais debruçado pura e simplesmente sobre a apreensão teorética do conhecimento, mas sobretudo sobre o que vai acontecer com a consciência depois dessa apreensão. E eu acho que esse é o grande ponto, né, na realidade. Então, por exemplo, essa é uma conclusão. Ele fala sobre o retorno para a igreja medieval. Até aí eu concordo. Mas em outros lugares ele vai insistir em dizer, por exemplo, ele pega a narrativa de Jó e ele insiste em dizer que a narrativa de Jó é uma narrativa que fala sobre o lado sombrio de Deus. E é o que ele está querendo dizer a respeito da construção medieval. Para ter luz tem que ter sombra. Né? Existe o que está acima e o que está abaixo. Isso é um aprisionamento simbólico. Não é uma questão do que está acima e do que está abaixo. Isso é só uma representação simbólica, um conluio imaginário que vai representar o problema central do ser. Que aparece na modernidade como contradição. Mas aqui, esse problema, eu quero crer, ele salta para fora, para além do processo imaginário. Eu acho que o auge do processo imaginário é encontrar nele próprio uma contradição tão bem elaborada que literalmente exija a expulsão da consciência individual dessa esfera representativa. Ela não se resolve por ela mesma.
Eu coloquei aqui na capa desse podcast uma mandala a título representativo dessa preocupação junguiana, né? Ele fala justamente que a mandala, vai servir como um esforço circular, e esse esforço circular ensina o ser nesse jogo de representações. Ele fala do yin, do yang, do hun, do po, vai falar, enfim, né, dessas divergências concordantes ou divergências convergentes. E o problema não é como você fica entre um e outro, ou como você trafega de um para o outro sem notar, né, o estilo da banda de moedas lacaniana. O problema não é esse. O problema é que, como você faz isso, perde-se o sentido na transição. A transição é que eclodir para fora dela mesma, só que quando ela eclode, ela não pode encontrar caracteres representativos, porque eles são um aprisionamento do imaginário. E aí eu chego à base do problema que eu queria colocar. O imaginário, ele tem um processo, um momento circular, que é um momento de expulsão de si mesmo. E ele vai tentar te permitir alcançar essa plenitude. E essa plenitude do ser vai ser justamente um estado original em que o teu processo consciente consegue, ao mesmo tempo, emergir na consciência e vira, digamos assim, do avesso os processos simbólicos, tornando esses processos simbólicos expostos, enquanto a tua consciência está mergulhada neles, vamos colocar dessa forma. Eu acho que nesse ponto a gente tem insistido em manter as mesmas teses e a gente não tem conseguido fazer o salto. E Jung até chega ao ponto de fazer algumas colocações interessantes, que ele fala não necessariamente benignas para a psique humana. Ele toma alguns exemplos de outros teóricos da época dele, que falam sobre uma tentativa, um esforço genuíno, um esforço propriamente dito de expansão da consciência até o estado em que o interior, o lado inconsciente, o âmbito inconsciente do indivíduo, o âmbito consciente ou a consciência interna e externa do indivíduo, né, para colocar dessa forma, se torna uma só. Quer dizer, ele está percebendo tudo que ele é capaz de perceber no ambiente e ao mesmo tempo ele está ponderando tudo que ele é capaz de ponderar, quebrando aquela bifurcação heideggeriana do para abstrair, ele precisa dar um passo para trás da existência. E ele fala, eu consigo manter isso por um momento e é uma sensação de plenitude, de iluminação, é como se sentisse uma luz branca interior, né? Lembra daquela luz branca da cruzada das crianças. Como se uma luz branca me inundasse. Mas veja, eu acho que a grande questão não é que existe aqui uma planificação do consciente externo com o interno, quer dizer, a transformação do globo ocular no seu estado solar. Não é isso e não é só isso. A questão é eviscerar as representações simbólicas. É tentar, através do impacto, promover alinhamentos simbólicos, né? Que é um parte que pode ter acontecido quando essa experiência foi feita. Por olhar, então, estou aqui diante da janela, por exemplo, por perceber que esse diante da janela isso é um pouco difícil de colocar, justamente porque não é é um estado que ele não pode ser representado, justamente, mas grosseiramente falando, por perceber que estão a deposição da luz e por ter ao mesmo tempo um trabalho conjugado da consciência interior que vai completar os espaços e as arestas daquilo que a percepção, essa consciência exterior me dá. Então, entender os esquemas internos de funcionamento dessa existência, mas entender que eles emanam de mim, não da própria existência, entender que a existência está me dando dados de percepção, isso representaria um alinhamento. Eu acho que a grande questão é justamente o alinhamento simbólico. Pensemos, eu posso estar completamente equivocado nos dados que a consciência interior me oferece, então ela é sublimada. E a percepção também pode ser enganosa, então ela também é sublimada. E é esse patamar de sublimação que vai me dizer o seguinte: você não está realizando as coisas como elas são, você está se realizando perante elas. Então, eu acho só que o grau de compreensão que é colocado aqui não está depositado sobre o eixo da consciência, mas sobre a percepção aguda dos estados ontológicos que nos depositam súbito da realidade e falam, olha, agora você tem lucidez potencial para começar a se mover. É muito parecido, na realidade, com um estado, com retorno ao estado de infância no Nietzsche. Né? Então, um pouco dessa ideia de infância que um colocou e que a gente colocou agora, elas são inclusivas. E aí, veja, volto ao ponto. Não se trata, num primeiro momento, então, daquela estrutura da razão universal pura e simples. Porque essa razão universal e a plenitude da consciência, ela se torna condição plena de conhecimento da capacidade do que devo fazer. E aí a percepção do divino como consciência plena, ela é meramente humana. O divino é colocado nessa posição porque ele pode tudo. E se ele pode tudo, e pode tudo e sabe tudo, que mais que lhe resta? As coisas são sempre inevitáveis em relação umas às outras, como diria Spinoza. Eu posso deduzir um atributo de todos os demais.
e vice-versa. Né? Eu sempre posso jogar com os atributos e deduzir dos outros. Porque a consciência universal plena, ela enseja essa capacidade plena de tudo. Essa potência de tudo e esse potencial de tudo. Mas antes de tudo, essa potência de tudo. Se ela é potência de tudo, então não há mais o que questionar. Agora, se a gente volta para o problema específico da consciência humana, eu não tenho essa mesma condição. O meu problema é que existe já sempre uma dúvida. Será que essa potência se realiza? Será que há a potência para isso? Será que essa pergunta que está justamente por trás da teoria da potência aristotélica, ela, na sua vacância, na sua vacuidade, ela joga com a minha posição perante esse problema. Será que eu quero descobrir ou não? Eu posso descobrir que não, e esse é o problema. Se eu descubro que não, o que eu faço disso? Como eu lido com isso? Então, despir-se dessas camadas representativas significa justamente isso. Enfrentar esse mais isso não, mas não é mais isso não dizendo aquilo que desejo e não quero olhar. Significa dizer, não quero olhar a minha impossibilidade de desejar ou de fazer. Ela já foi vista. Eu já sei em abstrato que isso está lá. Eu já sei que eu não posso tudo. E eu não quero olhar isso. Então, voltando à questão do fundamento que o Fernando coloca, concordo com ele. Tem algo que a gente não quer olhar. O problema é esse. O fundamento não existe. O fundamento é um lugar vazio. O fundamento eu não consigo. O fundamento é o espaço que a raiz não alcançou. Não é a raiz em si. O fundamento, o que eu não quero olhar é a linha divisória, a capa daquela ponta da raiz, aquela capa, aquele circuito, aquela ponta de lança rizomática que me separa do universo que está abaixo. Eu não quero me divorciar do universo, eu não quero me dissociar. Enfim, é justamente esse o ponto que eu quero crer. Ele permite essa ampliação da consciência, e nessa ampliação um termo quase que salvacionista, vou colocar dessa forma, desse processo. Mas aí tem outras elaborações que agora merecem atenção. Então, primeiro, por exemplo, a questão central do imaginário. Por que o imaginário é ilimitado e o que significa a sua ilimitação? Se ele é ilimitado, como é que ele me expulsa para alcançar esse estado? Outra. O que significa a realização dessa consciência e como é que ela ganha perenidade? Né? Como é que eu consigo me integrar ao mundo como condição que é ao mesmo tempo atora e reflexiva, e como eu consigo saltar para além do estado meditativo, tendo consciência das ilusões que me cercam, mas ao mesmo tempo posturando sinuosamente respostas para o meu próprio crescimento. O que isso significa em termos ontológicos? Então eu tenho agregações ontológicas, eu tenho uma constituição ontológica gradativa. Isso significa que eu tenho uma história da metafísica, uma história do posicionamento metafísico, e por aí vai. Então tem um monte de questões. Olha, a gente já está com mais de 50 minutos e, cara, tem muita questão para tratar. Isso aqui é só a colocação da posição do problema em cima das observações que meus amigos fizeram e os pontos em que eu não concordaria de imediato com eles aqui para começar a discussão. Então eu vou voltar agora, no próximo podcast, eu vou voltar tentando costurar algumas respostas. Se eu tiver essa sorte, essa grata sorte, já com algumas observações incluídas aí desses meus amigos, de quem mais queira discutir. Aí, quem sabe, a gente consegue já começar a construir uma resposta, né? Mas é isso por hora, é isso por enquanto, e enfim, né? É legal estar de volta, é legal a gente poder discutir de volta, e é isso aí, galera. Então, espero que a gente possa conversar mais sobre esse assunto ao longo da próxima semana e a gente possa fazer crescer uma resposta para todos. Beleza? Valeu, aquele abraço. Até mais.